Vale a pena a terapia de reposição hormonal? É o que mais tem estudos, né, de que melhora, mas ela não é para todo mundo. O que é o climatério e a menopausa? O que É é? joia. O climatério é um período e a menopausa é uma data. Vamos deixar as coisinhas bem claras, que geralmente ocorrem juntos. Então, eu trouxe aqui um pouquinho do. Eu sou professora, eu costumo ser meio didática, o nosso corpo feminino, o nosso canal vaginal. Você já colocou o dedinho lá dentro e tentou mexer esses músculos para ver como que eles são? Tá? Vocês sabiam que 30% das mulheres não tem noção de como contrai esse músculo? Não tem noção. Por isso que também é meio difícil a gente ficar passando exercícios de assoalho pélvico, né, na internet, porque se você não tem noção e acha que está fazendo, que você pode fazer força para fora e piorar todos os seus sintomas. Eu queria trazer para vocês hoje aquele assunto que eu prometi para todo mundo, porque é um assunto muito importante para a gente, sobre menopausa e climatério. Eu acredito que quase todo mundo vai ter que passar por isso. A gente vai tentar contemplar, responder todas as perguntas que vocês já mandaram, inclusive, tá? São assuntos assim super pertinentes. A Gilmar, a enfermeira, ela falou que passa muito calor. A Muniz Teca também passa um calor doido. A Ivone, ela reclama da pele seca, secura vaginal, passou a dormir mal. E já faz um tempo, ela falou. A Paulina falou que sente calor. A Nunci Leite, ela quer saber quais suplementos ela vai poder usar nesse período. A doutora Samanta vai explicar super bem isso. A Mariene Torres Santana, a taxa hormonal e os sintomas. A Laura Mello, o que faço para perder a pochete da menopausa. E a Zeoli Mendes falou que alguns tratamentos ela não pode fazer, mas ela fez uma esterectomia há 9 anos, ou seja, foi uma menopausa precoce, e hoje ela tem 52 anos. Gente, a doutora Samanta Carla Rizzi é uma fisioterapeuta, doutora e mestre pela Unifesp, pesquisadora na saúde da mulher. Ela é uma profissional assim de altíssimo gabarito. Assim que ela entrar, eu vou fazer a apresentação formal dela. Ela trabalha com saúde da mulher e, ela vai falar. A gente vai tentar contemplar quase todos os assuntos, principalmente as dicas, os tratamentos. A doutora Samanta entrou. Bom, boa noite, tudo bem, Tudo doutora jóia? Samanta? Tudo bem? Jóia. Que bom que você conseguiu encaixar a gente na sua agenda. Não, Bom, a gente, gente sempre dá um jeitinho para falar de um assunto tão importante, né? a gente se conhece há tantos anos. Eu vou fazer uma apresentação da doutora Samanta. Antes, eu quero agradecer a sua presença aqui. Estou muito honrada por estar aqui com você. E a doutora Samanta, gente, ela é doutora e mestre em Ciências da Saúde pelo Programa de Medicina da Unifesp. Ela tem o título de especialista de fisioterapia em oncologia, também de especialista de fisioterapia na saúde da mulher. Ela, nossa, gente, o currículo dela é tão extenso. Ela dá aula na Unifesp, ela trabalha com a saúde da mulher. E eu acho que, assim como eu, ela é amante pela saúde da mulher, né, doutora? Exatamente. E eu já vou começar a fazer várias perguntas, porque o nosso conteúdo é extenso. Muita coisa para falar, né? Nossa, muito, muito. É, o que é o climatério e a menopausa? O que É é? jóia.
O climatério é um período e a menopausa é uma data. Vamos deixar as coisinhas bem claras, que geralmente ocorrem juntos. Então, eu trouxe aqui um pouquinho do. Eu sou professora, eu costumo ser meio didática, o nosso corpo feminino, os nossos ovários aqui, eles produzem, desde que a gente entra na puberdade, estrogênio, que estimula a parte interna do nosso útero a proliferar, que é o endométrio, e a gente menstrua. Então, lá da primeira menstruação, a gente tem o estímulo de estrogênio no nosso útero. Conforme vamos envelhecendo, essa função nossa reprodutora, ela vai deixar de existir. E o climatério é essa fase de transição da nossa fase reprodutiva para a nossa fase já não reprodutiva. E o que caracteriza isso é a redução e depois, né, a cessão, quando o ovário para de produzir estrogênio. Mas isso é uma fase, não acontece de um dia para o outro. Por isso que é um período aí que envolve alguns anos, e aí ele vai cursar com diversos sintomas que a gente vai conversar. A menopausa é uma data. A partir da última menstruação que a gente tem, caracteriza-se menopausa quando a gente fica 12 meses, ou seja, um ano sem menstruar. Então, a menopausa é aquela data da última menstruação. E assim, se a gente parou de menstruar e daqui a 2 meses a gente menstrua de novo, que é muito comum essa irregularidade do climatério, ainda não é menopausa. A gente precisa pelo menos aí um ano sem menstruar para a gente caracterizar a menopausa. Ah, mas deixa eu fazer uma pergunta. Mas quais as causas, assim? Por que acontece isso com a gente? Quais as causas do climatério e menopausa? A gente nasce já, diferente dos homens, que eles produzem É, espermatozoide ao longo da vida, a fisiologia feminina é diferente. Então, os nossos ovários aqui, a gente já nasce com os nossos folículozinhos que a gente vai ovular mês a mês, né, e se fecundar, vai virar um embrião e um bebê lá para frente. Então, a gente já nasce com uma quantidade de folículos. E conforme a gente vai envelhecendo, esses folículos que vêm com a gente desde que a gente nasceu também envelhecem. E aí eles vão perdendo função. E quando já não tem mais função, o nosso cérebro, que estimula todo esse processo, desde de liberação de substâncias que vem lá de cima, de uma substância que chama hipotálamo, que está relacionada com a nossa regulação de temperatura nossa, também, por isso tem a questão dos fogachos. olha Então, só. esse estímulo do central, que a gente chama, ele para de existir. Por quê? Porque esses folículos velhos, eles já não vão ficar mais funcionais. Então, a gente entra nesse período porque biologicamente a gente não está mais capaz de gestar, não gestar porque tem as questões das ovudoações, mas a gente não tem mais capacidade de produzir folículos viáveis para uma fecundação. Então, basicamente, é a baixa produção de estrogênio e o envelhecimento dos folículos e a falta de produção deles também. Ai, e eu tenho, assim, algumas dúvidas sobre... Todo mundo fala sobre tratamentos. O que são tratamentos? A gente pode chamar tratamentos de climatério e menopausa? Tem uma doença, um nome para dar para tudo isso? Existem vários tratamentos. É importante a gente entender que é uma questão hormonal. Então, o principal tratamento que geralmente vai ter mais efeitos é um tratamento hormonal, e aí a gente depois pode aprofundar um pouquinho, dizer que existem diferentes tipos de tratamentos hormonais também. Só que essa questão da redução desse hormônio, principalmente do estrogênio, ele vai interferir em diversas questões, não só no nosso útero, na nossa capacidade de fertilização. Porque o estrogênio, ele é muito importante, por exemplo, para o metabolismo dos nossos lipídios, para a nossa gordura. Então, por isso que é comum a gente engordar depois da menopausa. E aí depois a gente vai falar de tratamento, de prevenção, né? Como que a gente pode trabalhar essa questão do aumento da gordura, da perda de massa muscular.
está muito bastante relacionado também com o metabolismo ósseo. Então, por isso que quando a gente tem diminuição aí do estrogênio, a gente tem diminuição da qualidade dos nossos ossos e a gente pode entrar também na questão de osteoporose ou osteopenia. E a gente vai falar também de tratamentos para isso. Então, o tratamento ele vai ser ou geral, pensando se essa mulher tem indicação, ou principalmente se ela não tem contraindicação de um tratamento hormonal, mas existem formas da gente tratar especificamente cada um desses sinais e sintomas que podem vir a ocorrer. Acho que vou fugir só um pouquinho da nossa sequência. Nesse período, a mulher pode engravidar? Surgiu uma pergunta aí, eu também tenho essa dúvida. Pode. O que acontece? Não é de uma hora para outra. Então, eu falei que vem informação lá de cima, começa lá no hipotálamo. E aí, essa informação, esse estímulo, ele vai reduzindo. E a gente tem uma questão que a gente chama, sem querer ser muito técnica, que o nosso estrogênio que libera, ele também vai regular a liberação desses neurotransmissores lá de cima. Então, quando a gente começa a não ter mais estrogênio, aqui vai querer começar a estimular mais ainda esse ovário. Então, a gente vai tendo aumento da produção desse estímulo central. E às vezes um folículo vai lá e madura. Então, pode ser, e não é tão incomum dessa mulher engravidar. E às vezes acontece que, como vem muito estímulo, sai mais de um óvulo. Ainda a gente tem gravidez gemelar, essa faixa etária. Que beleza, não é tão incomum. Então, meninas, mulheres, cuidado, né? Porque tá falhando que não possa ocorrer. E aí a gente já faz um adendo para pessoas que estão em tratamentos que também alteram a produção de estrogênio. Eu trabalho bastante com oncologia, não são raras as mulheres que estão em quimioterapia, param de menstruar nessa fase e engravidam também. Então, o nosso corpo ainda, ele pode, né, ter uma brecha ali e a gente engravidar sim. Agora, eu vi no seu perfil que você falou sobre um nome assim super diferente, que a gente nunca tinha ouvido falar, que é a síndrome gênito-urinária na menopausa. O que é isso, doutora? O estrogênio, ele é bastante importante para várias questões. E também para a nossa questão vaginal. Então, o estrogênio, eu falei que a gente perde, né, colágeno, então a gente tem uma atrofia geral muscular, uma alteração de pele, mas a gente também tem uma atrofia da mucosa vaginal, a gente tem uma redução de força e função da musculatura ali do assoalho pélvico, que é muito importante para continência, para função sexual. A gente tem alteração da lubrificação, do desejo, da libido, da excitação, de tudo que é muito importante para a nossa sexualidade, para a nossa função sexual. E todas essas características envolvidas nessa região genital é que a gente chama de síndrome gênito-urinária, porque atinge a região genital, e a questão miccional urinária relacionada à menopausa. Nossa, e como que tudo isso vai ocorrendo no corpo da mulher? O que vai aparecendo? Como? Além dessas questões geniturinárias, só fazer um adendo que um dos principais sintomas é a questão dos fogachos. E aí eu já falei essa questão central do hipotálamo, que ele está bastante relacionado com essa regulação aí. Acho que a literatura traz que 85% das mulheres vão ter fogachos, e você viu aí na sua caixinha que foi uma queixa, né, frequente. O importante é a gente vai lidar com isso, né, doutora? Como a gente vai lidar com isso? Eu vou trazer algumas questões para quem pode tomar hormônio, para quem não pode, o que tem. Você falou, né? Eu sou doutora, eu trabalho muito com o que tem de pesquisa mostrando, então a gente tem que orientar o paciente com o que tem de evidência. Tem a questão, eu falei da pele, da massa muscular, e tem a questão de depressão, então, algumas que está relacionado também com a sexualidade. Então, muitas mulheres entram com uma
perda cognitiva e às vezes com uma questão de depressão mesmo associada a esse hipoestrogenismo. Então é importante a gente entender que tem a questão pélvica, mas dentro de todo um contexto psicossocial, afetivo, né, cognitivo, que pode estar interferindo nessa questão pélvica específica da síndrome geniturinária, desse termo diferente aí que a gente está Nossa, conversando agora. como a mulher é complexa, né? A gente, Sim, por causa da diminuição do estrogênio, vai ter alteração na pelve, todos esses sinais e sintomas relacionados ao calor, à variação de humor, né? Como a senhora sim. falou, a questão urinária. Mas hoje, assim, a ciência, o que funciona de terapia? Quais são as terapias? Porque a gente ouve falar, as minhas seguidoras, elas veem muita revista, televisão, como todo mundo. Nem todo mundo tem acesso às pesquisas diretamente como você. Quais são, assim, baseado na ciência, quais as terapias que hoje existem para síndrome geniturinária, na menopausa, para essa fase do climatério? O que tem? Então, a gente tem as terapias medicamentosas e não medicamentosas. Dentre as medicamentosas, nós temos as hormonais e as não hormonais. Tá. As hormonais são a reposição hormonal, e aí, se a gente pega toda a linha do tempo, né? Quando começou a ter reposição hormonal, foi uma glória, era super difundido. Aí, algumas pesquisas vieram trazendo relação com aumento de risco de câncer, e tudo, né, foi um balde de geografia. E pesquisas mais novas já mostraram que depende da faixa etária, depende do tipo de reposição. Então, assim, em relação à reposição hormonal, nós temos a combinada, que a gente chama de estrogênio e progesterona. A pessoa toma medicações que têm os dois hormônios, e tem a isolada, que é só estrogênio. E aí a indicação de uma e de outra vai depender de algumas características. Eu acho que aqui nem vale a gente ficar aprofundando, porque cada mulher ela vai ter que conversar com o médico dela para ver o que, que é indicado para ela ou não. Mas é importante que a gente saiba que hoje a gente tem segurança de algumas dessas medicações e que os estudos trazem é que elas são mais eficazes e mais indicadas em mulheres mais jovens, pensando na reposição hormonal, principalmente antes dos 60 anos e nos primeiros anos após a menopausa. Então, aquela mulher que está há mais de 10 anos em vigência de menopausa, hoje em dia a gente já sabe que talvez não seja a melhor terapêutica fazer a reposição hormonal. Então, principalmente mulheres mais jovens, nos primeiros 10 anos de pós-menopausa. Aí o tipo, enfim, vai depender de algumas coisas, principalmente pacientes que já tiveram câncer de mama, tem uma contraindicação, ou que tem um altíssimo risco, muitos casos na família, uma mutação genética. Essa paciente tem que tomar muito cuidado, conversar direitinho com o médico, provavelmente vai ser contraindicado. E pacientes que têm risco de AVC, de trombose, ou que já tiveram trombose, porque aumenta um pouquinho esses riscos. Para pacientes que têm problemas hepáticos graves, porque são medicações que são metabolizadas pelo fígado, são as principais contraindicações. Aí, e paciente que tem câncer ou já teve câncer de endométrio, que também tem um pouquinho de aumento de risco, a depender do tipo. Então, assim, Diabética, é não. muito individual, né? Diabética, A indicação. Desculpa? a diabética, não. A Diabética. diabética, não. Não, até porque ela ajuda no controle do metabolismo dos lipídios, é o contrário, Ah, né? Então, ela pode fazer a reposição. Mas assim, então a contraindicação vai depender de quem que é essa mulher. Além disso, tem em relação às terapias medicamentosas, tem as medicações para depressão, né, a depender de cada caso. Existem umas medicações que agem no sistema nervoso central, que têm que ser muito bem indicadas, porque elas têm bastante efeito colateral. Tem algumas medicações fitoterápicas, sendo que
as flavulonas, né, deu branco, isoflavulonas são a base de soja, que tem alguns estudos mostrando uma certa ajuda, principalmente na questão dos fogachos. Dentre as medicamentosas são principalmente essas, e aí as não medicamentosas, a prática de exercício físico. Você Claro. tem uns programas maravilhosos aí para mulheres acima de 40 anos. Vai É, ter um desafio daqui a pouco que vai começar, né? já, algumas já A prática de começaram. atividade. O Algumas já 21 já começaram. começou? O desafio 21 já, tem algumas que já começaram. Que bom, então. É uma ótima oportunidade. Então, É, por quê? Porque eu falei que a gente perde massa muscular, que a gente perde massa óssea e aumenta muito o risco de fratura. A paciente que entra na menopausa aumenta o risco de infarto. E a atividade física é um ótimo, né, preditor de redução de risco de doenças cardiovasculares. Então, o exercício físico é essencial nessa população. Aí eu já falo como que a gente chegou nessa menopausa, né? Então, eu falei, eu tenho 42 anos, eu ainda não estou no climatério, não estou na menopausa, mas eu fiquei um tempo sem fazer exercício por causa da pandemia, eu estava desesperada. Falei, não, eu preciso fazer exercício. Como que a gente está chegando lá? Os seus projetos aí são acima de 40, que eu é, acho sensacional, porque a gente já tem que pensar nisso mesmo antes de entrar na com menopausa. certeza, com certeza. A, a questão alimentar, então, para a gente evitar a obesidade, aumenta bastante, sim, o risco de obesidade, e aí se conseguir ter um acompanhamento nutricional seria essencial, mas evitar comidas muito gordurosas, né? Se alimentar bem, alimentação saudável é muito importante. Tem alguns estudos que relacionam o consumo excessivo de café com os fogachos, então é evitar algumas questões. A colega perguntou de Exatamente. suplementação, a gente tem que pensar muito mais do que a gente evitar algumas questões, né? E o café é um deles, por conta dessa relação. Eu amo café também. Não sei se você colocou a mão na cabeça porque você gosta de café. É, eu adoro café também. Então, pensando em alimentação, e atividade física é essencial. Tem alguns estudos com terapia psicocomportamental, cognitivo-comportamental para fogacho, tem estudo com hipnose para fogacho, com acupuntura para fogacho, que é o sintoma mais aí evidente que muitas vezes mais incomoda essas mulheres. Então, buscar essas terapêuticas também ajuda bastante. Até técnicas de relaxamento, de meditação, para a questão do sono. Acho que uma pessoa no teu Falou de inbox falou da sono. questão do sono. É Eu uma queixa tive. muito importante também, né? Então, essas técnicas de relaxamento, de meditação, ajudam bastante aí nessa questão. Então, estou falando de modo geral. E aqui tem as questões, então, agora mais voltadas para a pelve, né? Então, vamos Só imaginar uma coisa, que a meditação também, essas técnicas psicocomportamentais também ajudam, por exemplo, nos fogachos? A meditação, por exemplo? meditação especificamente, eu não vi nada Tem direcionado mais com a a ver com isso meditação, do mas as, sono. as técnicas em geral têm evidência de que melhora, de que Ah, ajuda. e Eu doutora, adoro, eu adoro meditação. eu também. E as alterações da pelve na mulher? Como é que a gente fica nessa fase? Então vamos lá. Tem jeito? Quando a Tem gente fala, jeito? então, na Tem jeito? pelve, né? Tem jeito. Tem a questão da secura vaginal, que é uma das questões que acho que alguém também comentou. A gente vai ter Várias uma pessoas. atrofia da vulva, vai ter uma atrofia de grandes lábios, pequenos lábios, e às vezes essa atrofia até propicia essa mulher a ter mais quadros de infecção. Então, assim, a gente tem que cuidar dessa pelve de modo geral. Em relação a essa secura vaginal, o que a gente bastante tem, né, descrito é a utilização de hidratantes vaginais e de lubrificantes vaginais se essa mulher for ter uma relação com penetração. Os hidratantes são cremes, né, vaginais, que essa mulher vai usar aí a cada 2, 3 dias, a depender de quão seco está, prescritos pelo médico, tá? Indicados pelo médico. O ideal é sempre ter uma indicação, apesar de não ser um medicamento,
o hidratante, é importante essa mulher continuar né, em acompanhamento aí. E se essa mulher tiver alguma relação com penetração, durante a penetração, porque o que acontece? Como tem uma alteração da circulação, quando a gente se excita num ato sexual, a gente lubrifica aqui dentro do canal vaginal. Então, quando a gente perde essa lubrificação, é aquela relação que tem uma penetração e arde, porque a gente sente o atrito, né, do pênis, ou se for um objeto sexual, aí um brinquedinho sexual, se for o caso, porque muitas mulheres usam e acho que tem que usar mesmo, pode ter dor por conta desse atrito, às vezes machuca, porque também essa mucosa está mais frágil. Então, os lubrificantes ajudam bastante nesse quesito. E é importante falar que se a mulher ela engravida, que a gente já, né, principalmente nessa fase de transição, e é importante, se ela for usar um lubrificante com preservativo, tem tipos de lubrificante que podem estragar o material do preservativo. Então, com preservativo precisa ser lubrificante à base de água para ser mais seguro aí nessa questão. E não só a questão de gravidez, né? O preservativo é muito importante para a prevenção das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis também. É importante a gente ressaltar que não, tem uma taxa em ascendência de infecções sexualmente transmissíveis em pessoas mais velhas, né? Então é importante a gente lembrar disso também. Doutora, eu queria só salientar para as meninas que estão assistindo que todas as informações que você está passando para a gente são informações baseadas em evidências científicas, traduzindo o que teve de estudo e o que foi comprovado. Então, o que a gente está falando, você está falando aqui, são informações não. Isso é o que está acontecendo nos estudos na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, né? Então, por exemplo, sobre lubrificante, eu tenho muitas pacientes que perguntam para mim: eu posso usar lubrificante à base de óleo, à base de água? E olha só que interessante, eu já tive uma resposta. O ideal é a base de água, principalmente com o uso de preservativo, para, além de evitar uma gravidez indesejada, as doenças sexualmente transmissíveis. Obrigada. Exatamente. Exatamente. E assim, você tá sozinha com um brinquedo sexual seu que você vai usar sem. Pode usar hidratante, lubrificante à base de óleo ou de silicone, que são os outros dois tipos, não tem problema. Só que eles têm um pouquinho mais de chance de dar alergia. Tá? Então, se você é uma pessoa alérgica, tome cuidado. A maioria das pessoas não tem, mas a base de água, eles são mais hipoalergênicos. Então, é um outro pontinho aí mais importante, também importante da gente prestar atenção. Em relação à pelve ainda, a questão de a perda urinária, incontinência de né, essa parte de urgência, esforço, por que a mulher nessa fase da menopausa ela vai ter uma maior prevalência? Eu não digo isso, mas ela é mais sensível a isso, porque a gente sabe que em todas as idades pode ter um distúrbio urinário, né? Perfeito. Primeiro, eu quero deixar uma coisa bem clara. A gente acha que é normal perder urina, né? Exato. É normal porque está na menopausa. Não é. Perder urina não é normal e tem tratamento. Então, não normalizem nunca a Em perda nenhuma urinária. idade. Ela é nenhuma idade. Então, a gente tem todo o fator de envelhecimento, e aí tem outros fatores de risco associados, principalmente a gestação. Então, gestar aumenta a incidência, partos instrumentalizados, então, parto normal com vácuo, parto normal com forceps, aumenta também a incidência, obesidade, tabagismo, tossidores crônicos, pessoa que pega muito peso. Então, às vezes, é uma mulher que já tem todos esses fatores de risco ao longo da vida, mas ela tinha estrogênio, então ela tinha musculatura mais forte. O que que acontece? A nossa continência urinária, então a nossa uretra ela está aqui em cima, né?
Tu mostrar, nossa uretra ela tá aqui em cima, aqui é o clitóris, tá? Tá, a uretra tá aqui para cima. Essa uretra, ela tem músculo em volta e ela tem todos os músculos ali no assoalho pélvico dando sustentação para a pelve, para a bexiga. E a gente tem fáscias, que são ligamentos segurando todos os órgãos ali na pelve. Aí a gente tem o estrogênio que acaba. E essa musculatura que estava aí ajudando a sustentar toda essa região, ela fica mais flácida. Se a gente tem todos esses fatores de risco, várias gravidezes, bebês grandes, tabagismo, esforço, esses ligamentos também já vão estar prejudicados por conta de tudo isso. E às vezes ele estava até segurando pela musculatura. A hora que a musculatura perde o trofismo, que a gente fala, né, que ela perde substância, aquilo fica mais propenso a perder urina. Então, aquela mulher que ela começa a tossir, por exemplo, e o xixi sai por conta dessa perda, né, dessa funcionalidade maior do assoalho pélvico, desses músculos pélvicos. E quais os tratamentos que a ciência indica para perda urinária? Quando a gente fala em tratamento, a gente fala numa expressão que chama padrão ouro. O que é padrão ouro? Quais são os tratamentos mais indicados, né? Então, o padrão ouro, para início, né, como primeira linha de tratamento de incontinência urinária, é fisioterapia pélvica. É o treino funcional do assoalho pélvico, é trabalhar esses músculos do assoalho pélvico, algumas orientações comportamentais, porque a gente começa a perder urina, aí a gente começa a querer enganar o nosso corpo. Aí a gente para de beber água, né? A gente começa ao Exato. banheiro toda hora. Aí É. a nossa bexiga, que ela tinha capacidade de encher um tanto, ela vai encher cada vez menos, ela vai perdendo função também. Aí às vezes a gente fica com sintomas não só de incontinência de esforço, que é essa que você tosse e perde, mas também de urgência, porque essa bexiga perde a capacidade de reservatório que ela tem. Então a gente chama de tratamento comportamental. É reeducar, né, essa forma dessa relação que a pessoa vai ter com a bexiga. Então, o padrão ouro geralmente é um tratamento conservador. Às vezes a paciente tem uma situação que chama bexiga hiperativa, que a bexiga, na fase que ela está enchendo, que ela tem que estar relaxadona lá, ela começa a contrair e a gente tem sintomas de urgência. Então, aquela mulher que ela tá tranquila, aí do nada dá uma vontade maluca de fazer xixi, porque a bexiga contraiu e às vezes ela perde. E aí, nesse caso, a perda é urinar nas calças, né? Uma perda geralmente é muito grande. E aí, para esse perfil, tem medicações também específicas para o controle dessa contração involuntária da bexiga. Então, esse é o padrão ouro de início de tratamento. A paciente não melhorou, aí ela pode ter indicação de cirurgia. Tá? Dentro da FIS, às vezes a gente usa uns estímulos elétricos também para regular essa bexiga, mas se essa primeira linha de tratamento não funciona, às vezes ela vai para cirurgia. E às vezes a incontinência está associada a uma condição que chama prolapso. Não sei se já ouviram falar isso, de prolapso, que é a bexiga caída, né? Aquela senhorinha que às vezes a gente pega uma senhora que a bexiga está saindo pelo canal vaginal, que é um prolapso muito grande. Ou a própria, se a paciente tem útero, o útero ele pode descer, e isso às vezes piora os sintomas de incontinência. Então, às vezes, junto com a cirurgia de incontinência, tem que fazer uma cirurgia de correção desses prolapsos, desses órgãos pélvicos que Ah. estão exteriorizando ou caídos. Doutora, como eu trabalho, eu atuo nessa área, né? Eu vejo muitas pacientes falando assim, o doutor vai me receitar um remedinho e eu vou estar boa, vou estar pronta, já está tudo certo. E agora também elas estão falando, elas não, né? Sobre o laser. O laser, cientificamente, o que tem de comprovação? Funciona, não funciona? Ele serve só assim, ele vai ser indicado só para questões urinárias, também tem a questão da sexualidade, tem também a questão até psicológica, posso até falar isso. O que a ciência está falando do laser? Porque custa caro, tudo custa.
Tudo custa caro. Exatamente esse é o Nem ponto. todo mundo vai ter acesso à terapia de reposição hormonal, porque é cara, a gente sabe, o hormônio é caro. Tudo tem um custo. E o laser tem um custo. Então a gente precisa Não, tomar cuidado se vai numa profissional e fala: olha, eu comprei um aparelho novo, vem fazer sessões de laser. E é uma fortuna, né? sim. Só antes de falar do laser, tem a questão das pomadinhas com estrogênio Ai, também para desculpa. essas pacientes. E aí vai no caso das indicações e contraindicações também, né? Lógico, quando é tópico, né? Quando é pomada, a absorção sistêmica ela é muito menor do que É. tomar via oral, né? Ou injetável, enfim. Mas é importante saber que essa opção existe. Aí tem o laser. A gente fala de que qual que é a ideia, né, do laser? Existem diferentes tipos de laser, só para as pessoas entenderem. Existem os lasers de baixa potência, que são os lasers terapêuticos, que muitos fisioterapeutas utilizam para manejo de dor, para cicatrização. Então, né, vamos supor, pós-cesárea, pós-episiotomia, pós qualquer cirurgia. E tem os lasers de alta potência, que são esses que são utilizados por alguns profissionais nessa região genital, principalmente pacientes que têm contraindicação de tomar medicações. Existem sim alguns estudos mostrando alguma melhora em relação ao trofismo vaginal, comprovando que melhora a incontinência, não. Em relação à função sexual, tem um pouquinho mais de resultado. O problema é a qualidade desses estudos, porque são os estudos que compararam laser com nada. Não compararam laser com alguma outra coisa, né? E aí aquela questão psicológica, né? Será que essa melhora foi o que a gente chama de placebo? Né? Só pelo fato de estar sendo cuidada? Muitos não têm grupo controle. O que, que é isso, né? Você faz a aplicação de laser em um grupo de mulheres e o outro grupo de mulheres, você, mesmo que você não faça nada, mas você avalia essas outras mulheres depois de um período, comparando com a avaliação das mulheres que fizeram laser depois de um período. Então, os estudos, eles não têm muito ainda essa robustez, né? Então, eles mostram que melhora, mas eles não têm muito controle para saber se não fazer nada e reavaliar também melhoraria. Então, a gente ainda precisa de grandes estudos. E é muito interessante que tem as recomendações do FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, eles falam exatamente isso que você falou, da questão do custo, né? A gente não pode vender como uma terapêutica que vai resolver um problema sem Exato. a gente ter evidência muito robusta. Não quer dizer que ela não funciona, mas as mulheres têm que ir muito cientes de que ainda é muito inicial saber que funciona ou não. E tem a questão de que a gente precisa de profissionais que saibam o que está fazendo, porque não é um procedimento isento de riscos, né? De queimaduras. Exato. Então, não tem, o que os estudos pecam também é de avaliar a longo prazo. Então, você paga uma terapia super cara e ali, né, depois de que realizou, melhorou, mas quanto tempo, né, mantém essa melhora? Isso ainda é muito nebuloso, a gente ainda não sabe. É uma ferramenta, né, é um tratamento a mais que tem que ter, é muito inacessível para a maioria das pessoas em relação aos custos, e a gente tem que saber a fragilidade da robustez de estudos ainda, né? Então, daqui a alguns anos, talvez isso possa mudar. Em medicina é tudo muito assim, né? As verdades elas vão mudando. Atualmente, a gente tem uma certa evidência, mas ela ainda não é tão robusta. Tá. E vale a pena a terapia de reposição hormonal? É o que mais tem estudos, né? De que melhora. Mas ela não é para todo mundo. E a gente está vivendo, vive várias fases, eu acho, né? A gente viveu a fase de que o hormônio era vendido, entre aspas, né, como a solução de muitas coisas. E lógico que, como eu falo, tudo tem um benefício e tem um risco. E aí o benefício e o risco é muito individual para cada pessoa. E aí, por conta de algumas complicações, por esse uso indiscriminado, levou a gente para o outro patamar que é da hormoniofobia, né? Não sei se você percebe isso, que as pessoas têm abominado o hormônio.
Então, eu acho que tudo tem que ser botado na balança. E o que, aquela história que os nossos pais falam, né? Você não é todo mundo, é uma, é uma máxima que vale aqui. Porque ele pode ser muito bom para algumas pessoas, mas para outras não. Aquilo que eu falei do timing, né? Nesse período mais inicial, essa população mais jovem, logo no início, os estudos trazem que desde que elas não tenham contraindicações, e lógico, a mulher tem que se sentir confortável, não adianta ela ter todos os critérios de indicação, e ela não querer tomar hormônio, ela não vai tomar. A gente fala que em saúde baseada em evidências, a opinião do paciente conta muito. Então, se a pessoa não quer tomar, perfeito. Mas para essa população que não tem as contraindicações, geralmente vale a pena, né? Mas aquilo é muito individual, né? E aí a gente tem que colocar, né? Tem o outro lado, que aumenta risco de trombose, aumenta risco de AVC. Então, a depender dos seus fatores de risco, vamos supor, uma pessoa que é obesa e fuma, que o risco de trombose, de AVC, né, de trombose já é aumentado. Talvez para essa pessoa não valha a pena. Ou talvez valha a pena ela ter um insight aí parar de fumar, né? Então, é muito relativo. As mulheres geralmente têm bastante melhora do sintoma. Mas como tudo em medicina, nada é 100%. Pode ter uma pessoa que inicie e não se adapte. E aí, para aquela pessoa, não vale mais a pena, né? Então, é bastante relativo isso. Mas é uma terapêutica que existe e que cada um deveria, né, sentar mais uma vez lá com a equipe de saúde que a assiste e pensar ponto a ponto, né, onde que ela vai ter ganho e quais os riscos daquela terapêutica e tomar a sua decisão baseado no que tem de evidência, mas baseado no que aquilo é para ela, né? Porque o que é para ela não é para mim, não é para você, né? É muito individual. Maravilhoso. É, na live passada, eu conversei com a doutora Viviane Manso, que ela é lá de São José dos Campos, que A trabalha. Viviane foi minha colega de ação em 2008. Você Maravilhosa. acredita? Quando eu vi a live com ela, eu achei sensacional. Então, a gente falou sobre intestino também na mulher na menopausa, que ele vai ficando também mais lento, alterado. O estrogênio ele vai atuar lá também? Se Ele for ajuda, repor? ele ajuda de modo geral, sim. A progesterona dá uma segurada, mas o estrogênio ajuda bastante. E a atividade física ajuda muito, né? Mais É, uma vez aí, o é, exercício é muito importante para essas pacientes. é, Então, fazer exercício, a reposição ajuda sim, mas a atividade física, alimentação, ingesta de água, beber água. Às vezes as pessoas, aquilo, a olha pessoa tem só, gente. incontinência, para de beber água, piora o intestino, faz esforço para evacuar, piora a incontinência. É, olha só, meninas, as dicas que a doutora Samantha está passando, assim, ela tá bem subliminar, mas ela é muito evidente. Então, assim, só para a gente deixar evidente, quais são as dicas que você passa para a mulher nessa fase, nessa síndrome geniturinária da menopausa? Quais são as dicas? Tá, joia. E primeiro também falar, antes de falar das dicas, da questão da função sexual. Ah, é, da A função primeira dica sexual, gente, desculpa. Eu tô tão preocupada em imagina, falar isso, eu pulei. imagina, eu tava olhando aqui, o tempo tá voando. Não, mas tá junto com as dicas, né? Eu acho que a gente já tem que. Essa dica é já de antes da menopausa. Acho que é desde que a gente se entende como mulher, enfim. É a gente se conhecer, né? Por que que eu falo? Primeiro que a gente acha que muitas coisas são disfunção e elas não são. Então a gente tem, quando a gente fala em sexualidade, todo um ciclo de resposta sexual feminina conhecido, já pensado por, né, psicólogos, psiquiatras, neuropsiquiatras, e que foi desenvolvido. E a nossa resposta é totalmente diferente da masculina.
Então, quando a gente fala em disfunção sexual ligada à menopausa, as mulheres reclamam muito de falta de libido, de falta de desejo, né? Isso, a alteração de estrogênio, ela tá, né? Sim, ela interfere, mas é importante a gente entender que no nosso ciclo considerado normal, a gente entende como uma disfunção de desejo aquela mulher que não tem desejo mesmo após um estímulo. A gente não está falando só da mulher do nada querer ter relações sexuais, né? Então a gente considera disfuncional é aquela mulher que não tem desejo mesmo após um estímulo. E aí eu pergunto para as mulheres, o que te estimula? Você conhece o seu corpo? Você sabe o que te estimula? E a gente, como mulher, a gente é criada numa sociedade que nos reprime muito como seres sexuais ainda, Com né? certeza. Então, e muitas vezes a gente não se conhece desde sempre, desde que a gente iniciou a nossa vida sexual. Então, é uma dica que eu faço, né? Desde sempre. Conheça-se. Quem de nós, né, já pegou o espelhinho, olhou a sua região íntima, já tocou? Eu falei que aqui é o clitóris. Vocês sabiam que o clitóris é tudo isso? É Nossa, gigante. Ele não é só. Aquilo que a gente vê é a é pontinha bom. do iceberg. Ele está aqui dentro, ó. Então, o nosso prazer, ele é praticamente 100% clitoriano. Outra questão que as mulheres acham, eu sou disfuncional porque eu só tenho orgasmo ou só excito com estímulo de clitóris. É com estímulo de clitóris mesmo. Mesmo as mulheres que relatam prazer com penetração, né, sem o estímulo clitoriano, é porque o pênis ou o objeto sexual está batendo no clitóris lá dentro. Então, conheça o seu corpo, entenda a sua anatomia, toque, né? Coloca o dedo, tente sentir o que te dá prazer, para depois uma parceria poder saber. Mas se a gente não sabe, e às vezes a gente nunca soube, né? Então a mulher nunca soube o que te dá prazer, só que ela era mais reativa. E isso que o hipoestrogenismo faz, que essa resposta a esses estímulos, ela seja mais lenta. É normal ser mais lenta. Não quer dizer que ela não exista. Então, a dica, né, é conheça o seu corpo. E se você já não se conhecia antes, tudo bem, né? Vamos conhecer como está agora. Se você já se conhecia, vai ter mudado. Isso não tem jeito, mas se redescubra, né? E aqui, às vezes não, a gente tem um prazer em outras regiões do corpo também, né? Então, busque outras regiões eróticas, outras regiões que te dão prazer. E às vezes esse estímulo não é só tátil, né? Às vezes ver ou ler um conto erótico, ver um filme mais sensual, enfim, né? Tentar descobrir, pensando em sexualidade, né? Nessa questão do que te dá prazer, de se conhecer. Mesmo a questão urinária, conhecer a sua pelve, né? Então, eu falei que aqui dentro a gente tem músculos. Você já tentou pensar como que funciona esses músculos? Deixa eu pegar aqui, essa daqui fica mais visível, o nosso canal vaginal. Você já colocou o dedinho lá dentro e tentou mexer esses músculos para ver como que eles são? Tá? Vocês sabiam que 30% das mulheres não tem noção de como contrai esse músculo? Não tem noção. Por isso que também é meio difícil a gente ficar passando exercícios de assoalho pélvico, né, na internet, porque se você não tem noção e acha que está fazendo, que você pode fazer força para fora e piorar todos os seus sintomas. Mas tenta tocar lá dentro, sentir, né? Faz como se fosse segurar um pum com o dedinho lá dentro. Começa a sentir esses músculos. Olha no espelho e contrai, que você vai, e tenta sentir e ver essa musculatura entrar a hora que você contrai. A gente consegue ver, se você faz a contração certinho, você consegue ver, ó, essa região aqui entre a vagina e o ânus, vai lá para dentro. Aí você começa a sentir, nossa, é isso. E você tendo consciência, melhora o prazer. Então, esse Sabe que autoconhecimento íntimo, eu acho muito interessante isso que você está falando, porque eu acho que a menopausa, o climatério,
é uma fase onde a mulher, ela não é que ela não é, eu não quero deixar mal entendido, mas a gente não tem mais, não está devendo nada para ninguém. A gente tem a Exatamente. liberdade de se cuidar, de se amar, de se tratar, de se tocar, de fazer tudo. É agora a nossa hora. Então, assim, muitas, Tá? eu vejo muitas mulheres que sentem muita tristeza nessa fase, que pode ser uma depressão, mas sente uma tristeza por estar envelhecendo, entrando nesse período do climatério. Mas eu vejo como uma vantagem. É gozado, né, isso? Eu vejo que é uma hora que a gente está livre para fazer o que quiser. A gente não deve nada para ninguém. Então, se eu quiser me tocar para me conhecer, eu nunca me toquei. Eu vou me tocar. Qual o problema? Né? Eu quero saber quais as terapias que existem e eu quero ter a escolha de fazer. Eu acho que a menopausa, o climatério, ele traz essa maturidade para a mulher, que eu acho que a mulher pode exercer isso, pode e deve, e ver como um lado positivo. Exato. Se conseguir passar num fisioterapeuta pélvico, né, para ganhar Ah, consciência, fazer um treino funcional, eu falo, a gente faz academia, mas a gente esquece da academia da vagina. A com gente tem músculo certeza. lá dentro também. E, Exato. aliás, a gente deveria fazer exercícios pélvicos desde cedo. Então, a fisioterapia pélvica, ela é extremamente importante. Aí eu já falei, né, do tratamento da incontinência, para as disfunções sexuais, para diversas outras questões, ela é extremamente importante. Ah, mas eu vou operar, vou fazer cirurgia para incontinência. Mesmo depois da cirurgia, é importante manter essa musculatura funcional. É, alguns estudos trazem o uso de dilatador vaginal, porque em algumas mulheres o canal vaginal dá uma fechadinha, né? Dá uma atrofiada. Então, existem os kitzinhos de dilatadores de diversos tamanhos. O ideal também é um fisioterapeuta pélvico orientar, né? A colocação. Então, tem diferentes tamanhozinhos, tem diferentes marcas. Essa daqui é importada, mas nacionais tem diferentes marcas. É, e a atividade física, né, que eu já falei, fazer exercício, que ajuda também nessa região. E esses exercícios pélvicos, eles melhoram a circulação local. Melhorando a circulação local, eles vão melhorar a lubrificação. Lógico, não quer dizer que não é para usar lubrificante, mas eles também melhoram o prazer. Quantas e quantas pacientes a gente não trata de incontinência urinária, que a gente faz um treino funcional desses músculos pélvicos e elas relatam uma melhora associada também da função sexual. Com certeza. A questão dos sugadores clitorianos está super em moda, não sei se você tem visto, né? Aqueles sugadores clitorianos. Tem estudo com paciente com disfunção sexual pós-câncer de mama que o sugador clitoriano melhorou lubrificação, excitação, É, desejo, melhorou todas as fases do ciclo da resposta sexual. Então, aquilo que você falou, permita-se, por que não? Né? Sempre por que não? Mas e agora, né, até aquilo, né? Se você, a maioria das pessoas que tem filho, já, né, aquele filho não está mais tão dependente. Tem a questão de trabalho, que geralmente é uma fase que está mais tranquila, né? Então, cuide de você. Então, eu sempre falo, cuide-se, né? Aproveite e coloque, pelo menos agora, se não fez até o momento, você como o agente principal da sua vida, né? A pessoa mais importante da sua perfeito. vida. Então, a pessoa se cuidar é essencial. Né? Entender todos esses sintomas, entender que tem tratamento, principalmente de incontinência, que eu falei que a gente normaliza muito, né? E aí se redescobrir nesse novo corpo, ou se descobrir se nunca tivesse descoberto antes, a questão dos lubrificantes, os exercícios perineais, os dilatadores, massagens ali no assoalho pélvico, também a fisioterapia pélvica faz de forma sensacional e ajuda muito essa questão na lubrificação, a atividade física, que vai melhorar tudo, a questão do risco cardiovascular, da osteoporose, da perda de massa muscular, da imagem corporal, porque aquilo que você falou, às vezes aquela mulher, ela não está se aceitando naquela nova cutis, né, naquele novo processo.
E é importantíssimo que se essa mulher tem uma parceria, aí pensando numa relação heteroafetiva, essa parceria também está envelhecendo. E é muito importante fazer esse adendo antes da gente finalizar, que às vezes esse companheiro também tem uma disfunção erétil, e ela acha que a disfunção é só dela. E às vezes a relação não vai bem mais pela disfunção erétil, então a disfunção muitas vezes é da parceria. Então, entender também esse processo do outro, né, que faz parte de tudo isso, e ter essa conversa, né, e os dois se tratarem juntos, se for o caso, nesse sentido. A questão da imagem corporal, né, aquilo vai fazer um tratamento, lógico, tudo depende de condição socioeconômica, mas a questão do colágeno, os tratamentos estéticos que podem ajudar muito, a atividade física na redução da obesidade, que também vai provavelmente auxiliar na autoimagem, e as terapias integrativas e complementares que a gente conversou bastante, né? A questão da acupuntura, da hipnose, dessas técnicas de relaxamento, que geralmente ajudam bastante. E a alimentação também, que é muito A importante alimentação. nessa fase, né? Sim. Hoje, você falou de diminuir a cafeína, e a cafeína também não faz bem para a bexiga, então é melhor diminuir Não, a cafeína mesmo, né? sim. A gente E adora, mas tem algumas coisas que a gente tem que tentar evitar, né? Quem é viciada é difícil, mas que faz diferença. Que a gente tem que evitar, sim. eu queria falar boa noite para a Mafê Coutinho, que está assistindo a live. Ela teve um bebê lindo e eu tive a oportunidade de fazer a fisioterapia em obstetrícia nela, preparação para o parto e tudo mais. O que eu queria falar era o seguinte: teve uma internauta, uma seguidora aí, que falou que para o fogacho seria só uma terapia de reposição hormonal ou outra terapia também? O fogacho tem a questão das isoflavonas, que é nos derivados da soja, da acupuntura, hipnose e a terapia comportamental, cognitivo-comportamental. São as coisas que mais têm evidência. Porque é uma queixa muito prevalente, né? O calor fogacho. Fora as estratégias, né? Que a pessoa vai levando, ventiladorzinhos de mão, tentar usar roupas em camadas. São Paulo, não sei, aqui em São Paulo que a gente mora, a gente já usa roupas em camadas por causa dessa alteração do tempo. Mas tá mais frio, não sai só com uma roupa fechada, né? Sai com uma camiseta por baixo para conseguir lidar com esses sintomas aí ao longo do dia. Esse é um lugar mais quente, aqueles sprayzinhos de água, vai tentando, né, adaptar nessa fase que muitas vezes é transitório, né? Nosso organismo ele vai se regulando, né, ao longo do tempo, mas tentar se adaptar para que passe menos sufoco possível. É, eu queria perguntar uma coisa para você que é relacionado à nossa live agora. Sempre quando a gente faz uma live, a gente deixa as principais dicas para as pessoas depois na nossa página. Então, os principais pontos que a gente falou, as principais disfunções que nós comentamos, as dicas suas que foram maravilhosas. A gente pode deixar para as nossas seguidoras as suas dicas? Sim, com certeza. E se precisar que escreva, a gente faz junto, eu coloco lá, mas pode sim. E eu fico também sempre à disposição. Para dúvidas. Doutora Samanta, fala para as meninas os seus contatos, como elas podem conversar com você. Eu sigo o seu perfil no Instagram já, né? Mas também, às vezes, alguém quer fazer uma consulta. Pode falar, Sim, pode dar o contato. joia. Meu Instagram é doutora_Samanta. Meu nome é Samanta com TH, Rizzi, Rizzi. Eu tenho um site que Samanta Rizzi, tudo junto, Samanta com TH, Rizzi. Aí lá, né, se eu quiser marcar alguma consultoria online, alguma questão, mesmo profissionais de saúde, eu faço treinamentos online, que às vezes é um outro perfil que me procura bastante.
São os contatos que eu mais tenho. Eu sou da Unifesp, né? Eu tenho uma grande carga horária lá na instituição, na universidade. Mas eu faço alguns cursos também fora de lá. Eu não sou dedicação exclusiva, eu sou fisioterapeuta lá da enfermaria de ginecologia, do serviço de ginecologia. Então, eu também tenho cursos, né, para profissionais de saúde e atendimento presencial. Eu atendo mais aqui na região da Paulista ou da Vila Clementino. Eu fico mais restrita por conta de horário mesmo, de não ter muito horário para atendimento presencial. Mas fico à disposição. Tem uma filhinha de 5 anos, às vezes as pessoas. Eu sempre respondo o que as pessoas Eu ia mandam, às vezes perguntar eu não dela respondo agora. na hora, demoro um pouquinho, espero ela dormir. Às vezes eu mando um recadinho no Insta de madrugada, acho que eu te mandei ontem de madrugada, né? É, Que era uma aula, eu estava fazendo uma aula e preciso aproveitar para responder os recados. Mas eu sempre respondo, tá? Às vezes eu não respondo na hora, lógico, por conta principalmente da minha filha, que se eu pego o celular, ela dá uma surtada aqui do lado, mas eu respondo. bom, muito obrigada pela sua participação. Acho que foi muito enriquecedora para o conhecimento de todas, para mim também. E eu só tenho a agradecer e admirar o seu trabalho. Admiro demais o seu trabalho também, fico sempre acompanhando. Eu que agradeço, foi uma delícia, tá aqui o tempo passou, agora, né, voou, Nossa, né, a gente nem percebeu, mas acho que deu para dar uma resumida em tudo, porque é um assunto para nossa, eu acho para assim, horas e ah, horas de não tem que conversa, cessar. mas é isso, eu fico muito feliz de falar sobre esse tema, de poder ajudar as pessoas, e fico aí à disposição. Obrigada, um beijo e boa noite. E boa noite, meninas. Obrigada pela presença de todas. Boa noite, pessoal, tudo de bom.